Sobre a questão das doenças, todos nós tivemos, temos ou teremos doenças. Desde as mais simples às mais complexas, elas nos afetam no corpo físico. Mas será que a sua origem está aqui no corpo físico denso? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um vídeo com essas temáticas espiritualistas que são tão ricas, tão interessantes e nos trazem esses saberes que nos ajudam a conduzir a nossa vida de uma maneira melhor. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, assista os outros vídeos que nós já temos, caso você ainda não tenha visto, compartilhe com os seus amigos que você sabe que vão curtir esse tipo de conteúdo. A questão das doenças ligadas ao corpo físico. Para começarmos esse tema, é importante que a gente relembre algumas informações que nos falam a respeito do perispírito, porque o perispírito tem um papel super importante dentro dessa temática. Nós vamos ali para o livro Obras Póstumas, um dos livros das obras de Kardec, na primeira parte, Manifestações dos Espíritos, o perispírito como princípio das manifestações, o capítulo que trata dessa temática. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, referente aqui ao nosso planeta Terra, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, ou seja, mais ou menos denso, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ele está falando especificamente de nós nessa parte. Nós, dentro da classificação dos espíritos, somos espíritos inferiores. Então, por isso, nossos corpos são tão opacos, tão compactos, tão densos. Ainda estamos nesse momento. E, só para nós relembrarmos, qual a necessidade do perispírito? Por que o espírito não se conecta direto à matéria? Isso não seria possível? Vamos visitar aqui uma outra obra chamada Elucidações do Além, livro do Espírito Ramatiz, psicografia do médium Hercílio Mais. Ao capítulo 10, chamado Elucidações sobre o Perispírito. Ele nos explica que o espírito é a chama, a centelha ou o clarão etéreo, espécie de luz que se justapõe ou conjuga ao perispírito a fim de lhe ser possível baixar e ajustar-se a um mundo planetário, sob a configuração de um corpo físico ou humano. Então, nesse parágrafo, nós já temos uma informação super interessante. O espírito, ele não tem forma. Por isso que quando os espíritos superiores tentam explicar para a gente, eles usam esses termos. É uma centelha, é uma luz, um raio de luz, porque isso é uma tentativa dentro da nossa linguagem de se aproximar do que seria o espírito. Então, esse ser de pura luz, sem forma, para que ele se conecte ao mundo das formas, ao mundo da matéria densa, para que ele se conecte de maneira direta, não seria possível. Então se faz necessário ter um corpo intermediário, que aí entra a questão do perispírito. Em face de sua natureza superior e vibração sutilíssima, para encarnar-se na carne, o espírito precisa servir de veículos intermediários. Notem uma informação importante aqui, veículos no plural. Assim como o raio de sol não pode mover um vaso de barro, o espírito, pela sua natureza material, também não seria capaz de movimentar diretamente um corpo físico. Entendemos essa parte, realmente faz sentido. Em resumo, entre o espírito e o corpo carnal existe um espaço, uma distância vibratória. Olha que informação importante. O espírito vibra numa frequência, a matéria vibra numa frequência muito mais baixa, muito mais densa. Há uma lacuna, há um espaço, né, entre esses dois, que precisa ser preenchido de alguma forma. Daí entrar essa questão do perispírito, interpretado como um corpo semimaterial. Semimaterial tem duas funções aí, uma para a gente entender que é matéria, embora não seja matéria tão densa quanto o corpo físico, mas ainda assim é matéria.
a ponto dos espíritos superiores falarem que para eles, do ponto de vista deles, o perispírito chega a ser grosseiro, ou seja, chega a ser denso, de tão material que é, e também para nós entendermos que é bem essa questão, né, como é que a gente pode falar? Essa posição vibratória em que o perispírito se encontra, ele vibra mais denso do que o espírito, porém menos denso do que o corpo material. Então ele preenche essa lacuna de maneira correta. Então, meus amigos, chegamos aqui na questão do corpo, que chamamos de perispírito. Existem muitas filosofias espiritualistas que trabalham o estudo desse corpo a ponto de classificá-lo em corpos. Então, o que a gente chama de perispírito é um conjunto de corpos que vão ocupar essa distância vibratória, porque do espírito para a matéria densa não é uma distância curta, vibratoriamente falando, existem vários níveis, e cada um desses níveis, o espírito ele vai se revestindo de certas frequências vibratórias de matéria, que juntas todas vão compor esse organismo que nós chamamos de perispírito. Ali no livro Fisiologia da Alma, mais uma obra de Ramatiz, por Hercílio Mais, temos o capítulo 4, que se chama A Saúde e as Enfermidades. E aí nós vamos entender como é que as enfermidades, como é que as doenças, elas se originam. A saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. Então, é de lá para cá. Sempre que surgem esses termos, o mundo oculto é no sentido do mundo que está oculto a nós encarnados, ou seja, o outro lado da vida. É nesse sentido que está sendo dito. As moléstias, as doenças, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico, invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. Antes de qualquer doença se manifestar no corpo físico, a alma já está enferma. Isso é super importante para nós entendermos. Então, quando acontece de você manifestar algum tipo de doença, isso já estava na alma, porque é sempre de lá para cá. Há um desequilíbrio na alma, por isso que esse desequilíbrio vai descendo vibratoriamente até vibrar ao nível do corpo físico. Mas o que a gente... Peraí, coceirinha. Mas o que a gente pode ver assim como de fato a origem, o primeiro passo? O que é esse desequilíbrio que os espíritos superiores nos falam? De que maneira a gente se desequilibra? De uma forma que a gente consegue entender aqui na matéria. Mas aqui na matéria nem sempre nós damos o devido valor a essa questão dos sentimentos e das emoções. É lá que tudo começa. O volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio, que porventura o espírito tenha imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, forma um patrimônio morbo-psíquico. Olha o termo que Ramatiz usa, que curioso. Morbo vem de patologia, enfermidade, alguma doença. Doença morbo-psíquica, tudo começa na mente do espírito. Uma carga insidiosa e tóxica, uma quantidade de energia que nós juntamos ali, porque nós não estamos falando de assim, eu tive um momento onde eu tive raiva, mas aí logo eu respirei fundo, me equilibrei e isso passou. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela conduta que geralmente a gente tem. A gente ainda não aprendeu que é importante administrar as próprias emoções. A maioria de nós ainda tem muita dificuldade nisso, para não falar todos nós. Então eu me permito momentos de raiva, momentos de cólera, momentos de ciúme seguidos, com muita frequência, ao longo de toda uma encarnação, ao longo de muitas encarnações. E isso vai gerando um resíduo, um subproduto psíquico, energético, mental, que vai para onde? Tem que ficar em mim mesmo, fui eu que produzi, ainda que alguma coisa eu consiga lançar para os outros, né, quando eu projeto essa energia para outra pessoa, mas a maior parte tem que ficar em mim, porque fui eu que fiz. Então aquilo vai acumulando, vai juntando,
vai juntando até que chega uma hora que aquilo precisa descer, porque o espírito precisa estar bem. E o perispírito, que é o veículo que o espírito está usando enquanto vai ter a necessidade das reencarnações, precisa estar equilibrado também. Para onde que isso escoa? Escoa para o corpo que vai morrer um dia, que é o corpo físico. Então, em ordem de importância, só para a gente entender, é como se o corpo físico fosse o menos importante. Não é que ele não seja importante, é claro que é. Estamos fazendo só uma comparação. Mas já que ele é perecível, ele vai morrer algum dia, essa energia morbopsíquica desce para ele, para depois ser escoada na Terra. Então, quando ocorre a sua materialização física, ou seja, quando essa energia chegou no corpo físico denso, o chamado corpo de carne, é porque o morbo psíquico atingiu o seu final, depois de quase sempre uma longa caminhada oculta pelo organismo doente para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar, se acumular. Então ele se acumula ali e se manifesta como uma doença, que vai desde doenças um pouco mais leves, mas ainda assim doenças que chamam a nossa atenção, até situações realmente graves, né? Como todas essas doenças que nós conhecemos, que são bastante graves e que talvez formem algum tipo de tumor, alguma coisa assim. Geralmente essas doenças que são mais graves são as que vêm de lá. É importante dizer que doenças como uma gripe que você pega e em poucos dias você fica bem. Talvez isso não seja uma questão desse deslocamento psíquico doentio. Talvez isso seja apenas porque nós estamos em um mundo de provas e expiações e esse mundo tem muitas questões de bactérias, de vírus e de vez em quando a gente vai pegar uma gripe. A questão aqui que nós estamos falando, essa energia morbopsíquica, são as doenças graves, porque são acúmulos energéticos de desequilíbrio de muito tempo, de outras encarnações, às vezes dessa encarnação mesmo. Vamos aqui no Livro dos Espíritos, para nós entendermos um pouquinho do acúmulo dessas questões negativas. Excessos que nos conduzem às doenças. Livro dos Espíritos, questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Ou seja, aquela pessoa que busca nos excessos mesmo a alegria, o prazer. Resposta dos espíritos superiores. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Essa é uma daquelas respostas que eles chegam, bem diretos. Kardec faz um comentário a essa resposta. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfaz a sua necessidade. Notem que tem alguns termos, que a gente tem que conversar quando está falando ali sobre as obras básicas, mas são naturais porque eram termos usados na época. A gente tem que entender isso também, não é por mal, era o linguajar da época. Mas o que Kardec está falando? Geralmente, essas pessoas que têm uma condição financeira muito boa e que se permitem a muitos excessos, até porque podem pagar por isso, elas se desligam do seu próprio veículo físico, porque o nosso corpo vai dando sinais de excessos. Um exemplo muito bobo, mas que fica fácil para nós entendermos. A gente tem uma noção do quanto que a gente consegue comer por refeição. Se eu encho demais o meu prato, eu já sei que possivelmente, quase que com certeza, eu vou passar mal, porque eu estou comendo uma quantidade muito grande para o meu estômago, ele não vai aguentar. Então vai ter que vir uma resposta dele no sentido de que eu passe mal para eu entender que eu não devo cometer esses excessos. Isso numa pequena escala. Agora imagina isso numa escala muito grande, daquela pessoa que come demais, bebe demais, tudo em excesso. É natural que ela vá minando as forças do seu corpo físico e vá acumulando essas energias negativas também, que não são só pelos sentimentos, como a gente vê, também por esses excessos materiais. Continuando aqui, o comentário de Kardec. Esse homem que buscou esses excessos, ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são
ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Todos os excessos nos levam a arcarmos com as consequências dos nossos atos, porque todos os nossos atos, sejam eles bons ou não, vão trazer consequências. Esses atos de excesso vão trazer consequências negativas. É natural, porque isso é da própria lei, é do equilíbrio. Temos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, que eu penso que cabe bem para a gente. Nós que gostamos muito dessa questão de estudos, geralmente somos espíritos profundamente voltados para essa área do intelecto, porque é um lado que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e a gente gosta disso, né? Gosta de ler, gosta de estudar. No livro Roteiro, Emmanuel tem uma mensagem no capítulo 7 chamado No Aprimoramento, onde ele diz: quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Olha aí pra gente. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. As leis cósmicas, as leis divinas. Quando nós temos essa caminhada rumo aos excessos, a gente acaba se afastando delas, porque a gente se afasta do equilíbrio. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco ou quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Então temos aqui mais um aspecto da nossa alimentação, mostrando que a nossa alimentação não é só no sentido de consumir os alimentos físicos, mas nós nos alimentamos de conceitos, de ideias, de pensamentos. E quando nós estamos com a nossa mente em desequilíbrio, a gente tem uma tendência a ficar repetindo certos padrões de pensamento que não são positivos. Todos nós, como Emmanuel fala, todos nós em maior ou menor escala, temos uma tendência a pensar sempre as mesmas coisas. E se essas coisas forem coisas negativas, coisas que nos prejudicam, que aparentemente causam uma sensação de prazer em um primeiro momento, trazem alguma coisa que parece interessante, mas estão nos prejudicando. A gente tem que ficar de olho nisso, porque também vamos acumular resíduos psíquicos que vão ter que descer ao corpo físico em algum outro momento, nesta encarnação ou em outras. Muito bem, mas aí nós já entendemos a questão desse acúmulo psíquico, do morbo psíquico, que isso vai descer para o corpo e tal. Mas o que a gente pode falar em termos de cura? Já que isso já vai descer para o corpo, como é que a gente pode ver essa questão do tratamento das doenças, da cura? A gente vem ali nas passagens de Jesus no Novo Testamento e nós observamos que em vários momentos pessoas se aproximaram do Mestre pedindo para serem curadas dos males mais variados. E o que os textos nos mostram? Que quando alguém se aproximava dele, ele perguntava: você acredita que eu possa te curar? Olha que interessante, né? O mestre, que tinha um conhecimento máximo de manipulação de energias, de fluidos, uma inteligência gigantesca como a dele e uma sensibilidade também extremamente profunda, por que será que ele fazia essa pergunta? E as pessoas respondiam: sim, mestre, eu acredito. E essa resposta vinha do fundo do coração. Se não em todos, pelo menos em muitos, realmente eles queriam a cura. Não era da boca para fora, não era só para se mostrar para os outros. Mestre, eu acredito que o Senhor possa me curar, sim. E aí ele aplicava as energias balsâmicas que traziam o equilíbrio, desmanchavam aquela doença que estava ali. E antes que a pessoa fosse embora, ele dizia: vá em paz, porque a tua fé te curou. Olha Jesus nos dando uma dica super importante aí, mostrando que os espíritos superiores, é claro que eles nos ajudam e eles se esforçam por isso, mas eles não podem passar por cima do nosso livre-arbítrio. Então daí a pergunta do mestre: você acredita que eu possa te curar? Essa pergunta é muito profunda. Ele está buscando a verdade para que você se conecte com a sua verdade. É isso mesmo que você quer? Se do fundo do coração é isso que você quer, as coisas vão acontecer, as energias vão se movimentar e você vai correr atrás para que essa cura aconteça também. No que diz respeito ao deslocamento material, visita a médicos,
passar por procedimentos, você vai correr atrás, você vai fazer por onde? E tudo vai correr bem. Se for interessante para o nosso crescimento, se for nos ajudar, a cura vai acontecer no corpo. Se não for, talvez a gente venha a desencarnar de uma doença. Isso também pode acontecer. Bom, e o que será que a gente pode falar quanto a evitar doenças? Será que isso é possível? Segundo as orientações dos espíritos superiores, sim. Começamos ali com a nossa higiene mental. Assim como nós fazemos a higiene do corpo físico, nos banhando, nos limpando todos os dias, nós podemos fazer uma higiene mental, passando a prestar atenção no tipo de conteúdo que eu estou consumindo para minha mente. Será que eu estou focando em ver filmes bons, séries positivas, ler livros que vão trazer informações interessantes e importantes para o meu crescimento? A gente tem que estar prestando atenção nisso. Às vezes a gente gosta de coisas que não são boas. Então nós precisamos ter esse crivo da razão. Aprender a analisar o que eu gosto e é bom, e eu vou manter. O que eu gosto, mas não é interessante para mim. Então aos pouquinhos eu vou tentar parar de consumir. Equilibrar também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tentar fazer um esforço honesto no sentido de cultivar bons pensamentos e sentimentos. Nem sempre é fácil, porque nós estamos em uma condição muito desafiadora no mundo de provas e expiações. São muitas questões para lidar, são muitas energias vibrando em diferentes frequências para a gente administrar no nosso dia a dia. Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que tentar fazer. A gente tem que encontrar meios, caminhos, formas de equilibrar a nossa energia para não ficar descendo a nossa frequência com tanta frequência, como geralmente nós fazemos. Outra coisa que nos ajuda é ingressarmos na prática da caridade de alguma maneira. De alguma maneira ajudarmos o próximo, ou seja, sairmos de nós mesmos e doarmos um pouco da nossa energia, do nosso tempo aos nossos semelhantes. Tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer. Às vezes a ideia da caridade nos perturba um pouco, porque já pensamos em alguma coisa muito grandiosa, mas vamos começar devagar, um passinho de cada vez. Tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar o nosso próximo. E para finalizar, vamos entender aqui o que seria essa cura definitiva, então, do espírito. A cura definitiva exige a limpeza moral, espiritual e a integração aos princípios crísticos, nos integrarmos totalmente ao equilíbrio das leis cósmicas. Estamos caminhando para isso, um passinho de cada vez. O importante é continuarmos nos esforçando nessa caminhada. Sentiu que caiu? Levanta, volta, continua. E nós vamos conseguir um dia chegar nesse equilíbrio, porque é da lei do progresso. Estamos destinados a isso. Vamos um dia conseguir ser totalmente equilibrados. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Mais uma vez pedimos que compartilhem esse vídeo com seus amigos, curtam, se inscrevam no nosso canal. Fiquem com Deus e até semana que vem.